Muito bem, pessoal. Aqui é Harry Sultan e Geert Wilders acabou de destruir o Islã no parlamento holandês. Isso, obviamente, é uma dublagem feita por IA. Geert Wilders não tem sotaque americano. Senhor presidente, se não agirmos agora, vamos perder nosso país. Eu digo isso há mais de 20 anos e as pesquisas confirmam isso. A grande maioria dos holandeses acredita que o Islã não pertence aos Países Baixos. Não só a maioria dos holandeses, mas também a de quase todos os principais partidos desta casa. Não é uma religião de paz, não importa quantas vezes a Igreja Liberal pregue isso. É uma ideologia totalitária e violenta que busca a subjugação e a dominação. E onde quer que o Islã crie raízes, a opressão segue, junto com o caos, a morte e a destruição. Vemos ataques terroristas, vemos o aumento do antissemitismo, vemos ódio aos judeus, vemos ódio às mulheres, vemos homofobia, vemos crimes de honra e uma profunda aversão a tudo que é livre, moderno e ocidental. Recentemente, novamente, aqui na Holanda, 15 pessoas foram presas pela polícia, que através do TikTok incitaram outras pessoas a cometerem atos terroristas na Holanda em apoio ao Estado Islâmico. Deixe-me adivinhar, todos eles muçulmanos, nem hindus, nem budistas, nem vietnamitas, nenhuma outra nacionalidade ou cultura, nem nativos americanos, nem cartéis de drogas mexicanos. Você pode escolher qualquer demografia que quiser. Ninguém chega nem perto dessa cultura, do Islã. Por que isso acontece? Quero dizer, a ficha caiu em 11 de setembro de 2001 e ainda assim não aprendemos nada. Se é que mudou, só piorou consideravelmente depois disso. Eu estava ouvindo alguém dizer que, desde 2001, houve quase 60 mil ataques terroristas de inspiração islâmica em todo o mundo, principalmente no mundo muçulmano. Mas 60 mil ataques terroristas... 60 mil, cara. Eu me lembro que no Paquistão, quase 100 mil pessoas morreram em vários milhares de ataques terroristas. E está prestes a haver outra onda de ataques terroristas dentro do Paquistão, porque eu estava ouvindo o Talibã e eles estavam dizendo: bem, o Paquistão tem mísseis e armas nucleares. Nós temos um exército de homens-bomba. Ambos muçulmanos. O que há nessa ideologia que só quer matar, matar, matar? Deixe-me te contar o que há nessa ideologia. Isso é sobre essa ideologia. Eles acham que a vida começa com a gente. Nós acreditamos que a morte começa com a gente. Ele vacilou. Não sabia o que dizia. Nós cremos que a vida inicia após a morte. Não nos importamos com a morte. Eles amam a morte. É isso que eles fazem. Eles amam a morte. Senhor presidente, o Islã envenena nossa sociedade por dentro, de fato agora. Agora é a maior religião na Holanda, entre pessoas com menos de 25 anos. Já se não agirmos com urgência extrema, o Islã se tornará, em aproximadamente 2 décadas, a maior religião de toda a Holanda. Então haverá um número substancialmente maior de muçulmanos do que de cristãos na Holanda. Eu estava conversando com alguns australianos comuns. Na verdade, um deles era um britânico. E desculpa, eu tive que dizer isso pra ele. Eu disse: espera, você saiu da Inglaterra, foi pra Austrália e acha que nada de ruim vai acontecer se 8 ou 9% da população for muçulmana. Veja o que ocorreu na Inglaterra. Ele desconhecia a situação de Tower Hamlets, do leste de Londres, de Bradford, Manchester e Birmingham. Desde que tudo esteja bem. Eu falei: por que vocês vivem em áreas de brancos, então? Se tudo está bem, por que vocês vivem em áreas de brancos? E o outro cara era australiano. E ele ficou irritado. Ele disse: por que cristianismo? Por que tem que ser um país cristão? Eu falei: eu não me importo com o cristianismo do jeito que você acha que eu me importo. Eu não sou cristão, mas posso reconhecer que a Austrália seria um país muito diferente se não fosse cristã. Imagine se a Austrália tivesse sido colonizada pela Indonésia. Seria um país muçulmano. Que tipo de país muçulmano teria sido? Escolha um, como os Emirados Árabes Unidos. Arábia Saudita, talvez? Que tipo de liberdades eles têm por lá? Nada semelhante a uma democracia liberal ocidental. Ou, se for esperançoso, pense, talvez pudéssemos ser como a Turquia. A Turquia tem mulheres de biquíni, festas, casas noturnas e tudo mais. A Turquia manteve isso por muito tempo. Mas desde que Erdogan chegou, veja, a primeira-dama usa hijab. Eles estão tentando criar uma nova geração piedosa.
Embora isso esteja saindo pela culatra, porque o Islã simplesmente não consegue sobreviver no século XXI. Mas só imagine o que Gertwald acabou de dizer. Vai ser a religião majoritária em 20 anos. O que você quer dizer com isso? O que esses liberais realmente imaginam? Já ocorrem ataques contra gays em áreas muçulmanas de países ocidentais como Estados Unidos, Grã-Bretanha e Sydney. Já existem zonas proibidas onde mulheres que não usam hijab são encaradas, assediadas sexualmente, intimidadas. O que você acha que vai acontecer quando 40% do seu país for muçulmano? E não é só a população que será muçulmana. Eles terão representação no parlamento. O que você acha que vai acontecer? Eles vão aprovar leis como nas áreas muçulmanas, nenhuma mulher deve entrar sem hijab. E sabe de uma coisa? Muita gente vai se submeter. Eles já estão se submetendo e alegariam que precisamos de permissão para bloquear áreas, algo que já fazem. Não entendo por que nossos conselhos fazem tudo por eles e dizem: vocês podem rezar em frente à abadia de Westminster ou dentro do palácio de Buckingham. Por que eles fazem isso? Eles fazem de tudo por eles. Se já estamos fazendo de tudo por eles quando o número deles nem é tão ameaçador assim, são cerca de 8% no Reino Unido. Eu não sei sobre a Holanda, provavelmente cerca de 10%, talvez 7, 8, 9% por lá. Se já estamos fazendo de tudo por eles nessa escala, o que você acha que vai acontecer quando eles forem 40%? Ainda não ouvi uma resposta sensata de nenhum muçulmano. A primeira reação é: não, você está espalhando medo. Eles são apenas 8%. Eles não vão chegar a 50% até 2040. Então, antes de tudo, você reconhece que seria algo ruim se eles chegassem a 40% até 2050. Porque sua reação não é: e daí? Não, isso não vai acontecer. Então você reconhece que isso acontecer seria ruim para todos. Então vamos apenas concordar com isso. Por que você acha que isso será ruim? Então você concorda que o Islã não é compatível com os valores ocidentais? Nós não temos tempo suficiente, pessoal. Países ocidentais, especialmente europeus, não temos tempo suficiente. 20 anos vão passar assim num piscar de olhos. Meus últimos 20 anos eu não faço ideia de onde eles foram. Ainda me sinto jovem, como se tivesse saído da universidade, mas não sou mais. Nosso mundo mudou muito em 20 anos, alguns diriam que está irreconhecível. Desde 2008, quando o orçamento australiano teve superávit antes da crise financeira global, deixamos isso de lado. Mas eu descobri ontem que por quase 18 anos estamos em déficit e agora temos uma dívida de $1 trilhão. Até 2008, a Austrália era um dos únicos países que não tinha dívidas. Assistindo a esse vídeo outro dia, pensei, minha imagem ainda era de que somos um país próspero e sem dívidas. Mas desculpe, nos últimos 18 anos temos acumulado dívidas. Não surpreende que as pessoas enfrentem dificuldades e digam que não conseguem entrar no mercado imobiliário. As coisas mudam diante dos nossos olhos. E quando você está no meio disso, não percebe. Então, em 2008 e 2009, o mundo inteiro estava passando pela crise financeira global e a gente pensava, estamos bem na Austrália. Somos imunes a qualquer crise financeira global. Acho que o meu ponto é que as coisas mudam muito rapidamente. Acho que isso é realmente um pesadelo de fato. Um pesadelo de barbárie, enraizado no exemplo terrível. Todos esses muçulmanos veneram o profeta Maomé, cultuado por cerca de 2 bilhões no mundo. Mas a vida desse profeta foi uma sequência marcada por violência brutal, assassinatos e pedofilia. Senhor presidente, este país não é para falsos profetas ou imames. Também não é, de forma alguma, o país de requerentes de asilo. Não é o país dos multiculturalistas liberais de esquerda que rejeitam nossa identidade. Este país certamente não pertence a Rob Jetting. Este país realmente pertence ao povo holandês. É a terra da nossa juventude e deve continuar sendo a terra dos nossos filhos. Um país fundado na civilização judaico-cristã, não nas sufocantes leis do deserto de Meca. Portanto, por esse motivo também, nossas fronteiras devem ser fechadas. Devemos enfatizar a remigração, tornando-a voluntária, mas também obrigatória para criminosos, aproveitadores e imigrantes ilegais. Devemos fechar as escolas islâmicas sem demora. E também acho que devemos proibir legalmente o uso de véus por meninas muçulmanas menores de idade em todo o país. Tem que ser assim. Por que, Andrei? Somos legais, não é? Ele é considerado o homem mais malvado do mundo muçulmano e recebe ameaças de morte em massa, principalmente do Paquistão. Ele está dizendo que devemos impor uma proibição do hijab para meninas menores de idade. Faça isso de forma geral até que cada país muçulmano dê por escrito que uma mulher ocidental pode usar roupas ocidentais dentro de seus países. Até que isso aconteça,
Por que temos que ser tão gentis? Por quê? Sabe, é ilegal pregar o cristianismo em quase todos os países muçulmanos. Por que damos vistos para os ideólogos violentos e bárbaros deles virem para nossos países e envenenarem a mente dos nossos jovens? Por quê? Eu entendo que no nosso sistema temos liberdade para praticar religião, liberdade para pregar, mas isso deveria ser limitado ao nosso sistema interno. Esses valores sistêmicos não se aplicam às pessoas de fora desse sistema, ou seja, do Oriente Médio. É como as tarifas do Trump, que acho que a Suprema Corte não considerou ilegais. Essas medidas devem ser recíprocas, a menos que você queira perder. Seria uma proibição do chamado à oração islâmica ou até da construção de novas mesquitas. Senhor presidente, o primeiro-ministro Geton e meus colegas não tomam essas decisões. Eles não fazem nada sobre o grande número de pedidos de asilo e ainda facilitam a islamização dos Países Baixos. Por isso também somos contra, com muitos holandeses ao nosso lado. Pessoas cansadas das fronteiras abertas, do tsunami de pedidos de asilo, da lei coercitiva, de priorizar detentores de asilo sobre nossas casas, de transformar o país em um grande campo de acolhimento e de entregar os Países Baixos ao Islã. Quando te perguntei o que acha que vai acontecer quando eles forem 40% da população, atualmente eles representam cerca de 8 a 10% na França, Grã-Bretanha e talvez nos Países Baixos. Será igual. Dê uma olhada nas táticas de intimidação. Veja isso. Este é um homem muçulmano, provavelmente um imigrante ilegal, envergonhando um holandês por comer durante o mês do Ramadã. Ele está envergonhando ele. Que nós não sabemos sobre a morte. Acreditamos que a morte começa em... Qual é o problema, mano? Este não é um país muçulmano. Viu? Ele está com medo. Não há agressividade nele porque nós afeminamos toda a nossa geração. Nossa geração esqueceu como se defender. Eles evitam conflito. E, de novo, não estou culpando eles. Não é culpa desse jovem. Acho até que é muito corajoso da parte dele não recuar. Mas nos anos 90 o mundo era um lugar muito diferente. Nenhum imigrante teria ousado desafiar um nativo. E nós não chegamos a esse ponto por acaso. Chegamos a esse ponto porque nossos governos, nossas instituições afrouxaram nossos homens. Eles não apoiaram nossos homens. E como resultado, você não quer ir para a cadeia. Você não quer que a polícia te prenda em vez disso. Obrigado. Eu não sei se ele disse ok, querendo dizer tipo, ok, eu quero comer. Espero que ok em holandês signifique cai fora. Olha isso. O que acontece se chegarem a 40%, 50%? Nem chegaram a 50%, veja o que fazem. Isso é belga. Esse homem muçulmano vai até esse belga que está comendo durante o mês do Ramadã. E ele o assedia, o intimida de uma forma bem mafiosa. Eles não são agressivos, ele não grita, mas você entende. Por que você não está fazendo o Ramadã? Não é da sua conta. Que tal isso? Eu sou Eros, eu sou católico. Ah, Você é católico? sim, então você tem algum problema? Hã? Tá bom. Não tem problema nenhum com isso. Eu só te perguntei por que você come. Por isso que eu te perguntei se você não faz o Ramadã. Ele parece muçulmano pra você? Você tem que lembrar, de novo, eles ainda não são 40%, isso é 7% ou 8%. Isso pode ser cortado pela raiz se nossas instituições, se nossas forças policiais criarem coragem, se nossos políticos criarem coragem. Esse incômodo pode desaparecer tão rápido. Agora está pairando como um mau cheiro. Só precisamos ligar o ventilador. Pronto, mandamos ele embora. O que você diz sobre o Ramadã? É uma prática ruim. Eu não gosto. Não é pra mim. Hã? Mampu, c'est pas ma religion. Você precisa comer dentro, pois estamos no Ramadã e não podemos ver você. Nós podemos ver você. Você deveria comer dentro porque nós podemos ver você. Nós... Não precisamos ver você comer, entendeu? Ele está indo embora agora. Você vai comer lá dentro? Hã? Muito obrigado. Que legal. Obrigado.
Viu isso? Ele assediou ele. Ele intimidou ele. E o velho deficiente, o idoso, voltou. Por que estamos permitindo isso? Por que estamos permitindo isso? Onde estão os homens? Olha, me desculpem, pessoal. Me desculpem mesmo. Precisamos de mais homens para se posicionarem. Vá até seus vizinhos. Toda a casa tem 1 ou 2 homens. Formem grupos no WhatsApp, comuniquem-se entre si, criem vigilâncias de bairro. Façam alguma coisa. Isso é constrangedor. É por isso que Guttwilder falou aquilo.